Salve, salve, Ritmizando, sejam bem-vindos à sua nova programação de todas as quarta-feiras, que é o Ritmizando Podcast. E é isso aí, antes de mais nada, eu já vou pedir para você dar aquele like pra gente, se inscrever no nosso canal aí, para você ajudar esse conteúdo, esse canal crescer cada vez mais, principalmente se você gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha aí com um, dois, pelo menos uns 3 amigos, beleza? E hoje trouxemos aqui o grande Eduardo Carriel. Eu acho que não tem como a gente falar de dança de salão sem falar de Eduardo Carriel. E, Du, seja muito bem-vindo aí. Valeu. Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. E se apresenta um pouco pra galera aí. Bom, já falou, né? Sou Eduardo Carriel. Tô só um tempinho na dança, desde 2000, então 24 anos. Não seja modesto, não seja modesto. Faz 24 anos que eu danço. Tem uma escola de dança de salão aqui em Sorocaba, então tem 13 anos aí de escola, desde 2010, vai fazer 14 esse ano. E sou um cara apaixonado pela dança, então gosto de fazer de tudo para que possa difundir o máximo da dança de salão por aí. É isso aí, pessoal. Bom, o Du tem uma história muito grande na dança de salão, uma trajetória enorme. E, na verdade, eu quero que você fale rapidamente, aqui eu sei que vai ser difícil, mas um pouquinho aí das suas formações, do que eu sei que você é um cara bem estudioso também. Então, fala um pouquinho aí, sua formação. Ixi, vamos lá, preparados? É grande, né? Sou formado em Educação Física, foi ali que eu aprendi a dançar. Aprendi. Uma amiga minha que fazia Educação Física junto comigo na sala, ensinou uns passinhos de forró, comecei pro forró e a partir daí não parei. Peraí, não conta ainda não. Isso é. daí é pra você ficar na live não, pra você ficar aí no programa aí que ele vai desenrolar essa história, Isso. A gente vai destrinchar essa história dele aí. Então vamos lá, daí saindo da Educação Física, fiz uma pós-graduação em Personal Trainer, que era o meu objetivo, mas a dança foi me puxando. Então fiz uma pós-graduação, eu gosto de estudar, eu sou nerd, eu gosto de estudar. Fiz uma pós-graduação em dança de salão e dança esportiva na FMU em São Paulo. Ano passado eu concluí Psicologia Positiva e Coaching, uma pós-graduação também, justamente para entender como que eu poderia potencializar minha formação, ou até mesmo o ensino da dança por aí. Estudei com Jaime Arocha. Então, eu considero ele, e ele me considera, ele é meu padrinho, né? Sou padrinho dele, é coisa demais. Então, ele é meu padrinho na dança. Sou um cara que gosto de viajar, fazer bastante aulas, conhecer de tudo um pouco. E acho que por enquanto tá bom, vai. No meio do programa aí, o Du vai falando aí das outras formações que eu sei que são bastante. Quando eu conheci o Eduardo, quando eu conheci você já tinha um nome muito grande de dança de salão, principalmente aqui na região, né? Quando eu falo região, nós somos do interior de São Paulo, cidade de Sorocaba. Sua escola, você falou que é a segunda escola mais antiga de Sorocaba, né, Du? Ativa é. Ativa, isso. 13 anos. 13 anos. 13 anos, então assim... 3 meses para 14, pronto. 3 meses? Faz aniversário em quando? Junho a gente completa 14 anos. Ó, vai fazer um evento top, né? De 14 talvez não, de 15. De 15 a gente já está preparando uma Mas de qualquer coisa ter social. no baile é o que importa, já é evento. Isso tem. Então assim, quando eu vim aqui para a cidade de Sorocaba, era um cara que eu já ouvia falar muito, mas não conhecia pessoalmente. Não conhecia você pessoalmente, mas eu já ouvia falar. E assim, eu sempre, né, tanto lá atrás quanto hoje, eu sempre tive muita curiosidade. Eu tenho essa curiosidade para saber como as pessoas começaram na dança de salão, porque eu tenho uma história um pouco curiosa dentro da dança de salão, então eu sei que muita gente tem também. Afinal, a dança de salão não é um ritmo tão comum, vamos dizer assim, não são ritmos comuns, porque geralmente a gente que convive numa família, vai em alguma festa, assim, dificilmente as pessoas falam sobre dança de salão, né? Então, a maioria das pessoas que estão nesse meio tem uma história curiosa, né? E eu acho que a sua também é um pouco curiosa, você falou um pouquinho aqui no começo. E pra gente começar esse podcast, quero que você fale aí como que você começou, como que você conheceu a dança de salão? Cara, minha história é curiosa, mas é simples demais. Então, já dei um spoiler aí, né? Na faculdade de Educação Física tinha uma menina na minha sala, que ela era professora de dança de salão. Você lembra o nome dela? Adriana Alves, prima do Alexandre Alves. Olha aí. Depois a gente vai falar sobre o Alexandre, quem é Alexandre. Ela deu uns passinhos de forró pra minha turma, pra minha sala. A partir daí eu comecei a ir pro forró.
e nunca mais parei. Esses passinhos que ela deu era numa aula de dança que você tinha dentro da faculdade? Nada. No meio da galera, parado na hora do intervalo. Gente, ó, junta aqui. O forró é assim, ó, base frente e trás, abertura e giro e acabou. Ela gostava mesmo do negócio, né? Pra ensinar ali na hora do intervalo e a galera ia de boa, fazia de boa. Top. E aí não parei mais. Foi basicamente isso. Comecei pro forró, gostava da dança. Não gosto da música do forró. Entregando o jogo aí. Eu não gosto de ouvir forró, mas gosto de dançar forró. Não, isso é legal, cara. É muito legal, porque eu tenho um pouco disso. Só que a gente nunca fala, né? Não. Ninguém nunca fala isso. E isso é uma realidade. A gente sempre tem as preferências, né? Eu ia sempre pros eventos de forró. Então, põe aí 2000 e pouco. Eu ia bastante para Indaiatuba, para Campinas, para São Paulo para dançar forró. Meus amigos no carro queriam indo e ouvindo o quê? Forró. Falei, gente, a gente já vai ficar lá 3, 4 horas ouvindo forró, precisa ouvir agora? Não, a gente já vai entrando no clima. Falei, tá bom, vai, deixa tocar aí. Mas nunca foi um ritmo que eu gostava de ouvir. Eu não sei quando a música era mais diferente, coisa assim, mas eu gosto de dançar forró, isso sim. Que legal. E aí você conheceu, na verdade você não conheceu assim dança de salão, você conheceu forró primeiro, você não sabia que o forró fazia parte da dança de salão. E assim, através do forró você descobriu os outros ritmos ou você se matriculou em alguma escola depois? Como que foi? Você já morava em Sorocaba? Eu sou de Sorocaba, nasci aqui, criado aqui. Comecei pro forró. E lá eu conheci o Alexandre Alves, era ele que organizava o forró em Sorocaba, no Biergarten. Legal. Conheci ele lá, nunca fiz aula de forró. Caramba. Aprendi sempre no rolê, e aí eu mais uma amiga... que você fez foi com a menina lá, depois nunca mais, assim... Lógico, depois eu fiz uma aula ou outra, tudo, mas nada de, não, preciso ir lá fazer minha formação. Eu ia com uma amiga minha pro forró, às vezes a gente olhava uma pessoa fazendo um passo diferente, eu tentava fazer, o que eu não conseguia, ela ia, dançava com a pessoa, e aí conforme ela dançava, ela vinha, ele fez alguma coisa assim, e aí a gente testava e eu ia aprendendo o passo assim. Aí o Alexandre... Eu conheci, peguei amizade com ele e começou a falar para eu ir ajudar ele nas aulas que ele dava. Ele dava aula na Biofit. Biofit era uma academia? Era uma academia de musculação. Que ele dava aula lá, tanto que lá dentro ele era conhecido como forró. Então todo mundo chamava ele de forró. Samba. Agora é conhecido como samba. E ali eu fui algumas vezes para ajudar ele, também não fui muitas vezes não. Mas lá, conforme a gente foi pegando mais amizade, ele começou a me mostrar alguma coisa de samba de gafieira. Então, galera, é bem estranho, né? Quem sabe, eu sou do bolero, sou do tango, mas o segundo ritmo que eu aprendi foi samba de gafieira, por causa do Alexandre. Mas eu não... Ó, pra você ver como é interessante isso. Eu nunca imaginei que a sua história começou através do Alexandre e através da prima dele, né? Por isso que é muito legal. E é curioso, né? E aí conheceu o samba, começou a conhecer o samba, começou a frequentar samba também, ou não? Não. Aí eu dava aula, já estava dando aula de forró, que inclusive foi o Alexandre, ele dava aula numa outra academia, ele falou, preciso sair, você não quer assumir a turma para mim? Eu nem estava pensando em dar aula, só dançava para curtir, assumi a turma e era muito esporádico. Eu namorei uma menina que ele trabalhava no condomínio, ele era da lanchonete do condomínio dessa menina que eu namorava. E às vezes a gente ia almoçar lá e ele falou, Du, olha esse passo aqui de samba. Então era muito aleatório também, nada, não era em aula. Era pra você estar na dança mesmo, porque era sempre do nada que acontecia, né? Então como ele gostava do samba e a gente tinha amizade, ele falou, cara, olha esse passo aqui. Então foi assim. Depois, mais pra frente, eu comecei a dar aula em outros lugares. Dei aula... Era aula de forró, mas aí eu coloquei alguns movimentos de samba. Falei, vamos fazer um pouquinho de samba. Depois eu senti necessidade de conhecer outros ritmos. Aí tinha um amigo meu, o Júnior. Aí ele falou, eu faço aula com o André Franco. Então depois de uns 3 anos que eu já dançava, já estava dando aula, aí ele me apresentou o André Franco e ali eu fiz minha formação em dança de salão. Caramba. Ali eu fiquei com o André 6, 7 anos. Que legal. E você tinha quantos anos nessa época? E você saiu da escola e já foi para a faculdade de educação física? Eu entrei na faculdade em 2000, então tinha 19 anos. 19 anos. E aí, assim, você fez essa formação com o André Franco e foi ali que você conheceu os outros ritmos. Foi. Porque o André Franco também é um cara muito estudioso, né? Então, assim, quando você entrou,
o André ele já tinha essa, vamos dizer assim, ele já tinha essa formação para professores na época, ou simplesmente você começou como monitor ali na escola, e aí você foi vendo ele dando aula, foi aprendendo no dia a dia, ou você teve uma formação específica ali para você começar a dar aula e aí começar os outros ritmos também? Cara, 20 anos atrás, vamos lá. O que acontece? Não tinha escola, né? Eu fazia aula com ele num clube, no Ipanema Clube, que tem aqui na cidade. Onde ele ficou muitos anos. Sim. Lá, né? Então ele dava aula de terça e sábado. Então comecei fazendo aula, eu pagava pelas aulas, mas comecei fazendo... Daí eu fiquei nas 4 aulas que ele dava. Então era as 2 de dança de salão, na terça dança de salão e tango, no sábado dança de salão e tango. Então ali eu comecei a fazer, mas como a grande maioria. Então você está em sala de aula, você vai aprendendo ali no dia a dia. Isso. No último ano, eu acho que eu estava com ele, aí ele abriu um curso para professores. Legal. Então acho que fiquei 1 ano nessa pegada, que devia ter umas 10 pessoas junto comigo. Geralmente os que se destacavam ali na turma, que ele via que tinha potencial, ele convidava para... e alguns professores também. Então tinha alguns professores fazendo daí esse curso junto comigo. Legal. Mas lá na escola eu criei um processo justamente porque eu sinto falta disso. Isso que é um dos assuntos que eu quero conversar com você. Porque assim, lá no final, geralmente no final do programa, do podcast, eu faço algumas perguntas para o convidado. Mas como a gente já está nesse assunto, eu vou antecipar essa pergunta. Na sua escola, eu sei que você tem esse curso de formação de professores, acompanho sempre pela rede social, você faz reunião, acho que toda semana, ou reunião mensal com todos os monitores, os professores da sua escola. Esse processo que você criou, você que criou o passo a passo para ter essa formação de professores, e o porquê que você decidiu fazer também essa formação? Você acha que é porque a dança... o nosso mercado da dança ele assim, tem muito amadorismo e você decidiu padronizar um pouco isso para de repente colocar o pessoal um pouco mais treinado, até para os alunos se sentirem mais à vontade na sua ausência, né? Porque quando você criou a escola, né? Até hoje a escola tem o seu nome e tem a sua cara, mas às vezes você não tá, então você tem que ter uma pessoa de confiança, pessoas de confiança para poder assumir suas aulas lá. Como que foi a ideia de você criar esse curso de formação? Basicamente demanda. Então eu tinha ali 2 salas, depois passei a ter 3 salas, hoje eu tenho 4 salas e precisava colocar professores para dar aula. A sua escola começou só na parte superior ali, né, professor Toledo? Eu fiquei 1 ano num outro espaço. Era um outro espaço. Isso. Perto ali, atrás do Fórum Velho, para quem é de Sorocaba vai saber. Atrás do Fórum Velho, fiquei 1 ano ali, que daí era uma sala só. Na verdade era um espaço único, ficou pequena, em 1 ano ficou pequeno. E aí eu mudei para Professor Toledo, que é onde eu estou até hoje, mas era só a parte de cima. A parte de cima. Então um prédio lá, era só a parte de cima. Depois de uns 3, 4 anos lá, tinha uma gráfica na parte de baixo, a gráfica saiu, eu lembro. Aí eu assumi a parte de baixo. Então hoje a gente tem 4 salas lá, 3 salas e uma para aula particular. Então eu já falei que eu sou nerd, então eu gosto de estudar, gosto de entender as coisas. Sim, sim. E foi acontecendo tudo num processo muito natural. Então eu sempre tive equipe, foi uma das coisas que me fez abrir a escola. Então quando eu resolvi abrir a escola foi justamente para atender essa demanda. Nos outros lugares não deixava eu ter uma equipe. A quantidade de mulheres dançando sempre é muito maior que a quantidade de homens. Sim. E aí eu queria suprir isso colocando pessoas para fazer parte da minha equipe, para completar par. E aí eu sempre tive equipe. E aí conforme foi desenvolvendo a equipe, foi criando um processo natural. Primeiro todo mundo era bolsista. Era um termo só. Depois a gente começou a fazer algumas divisões baseado no modo do Jaime Arocha, no método do Jaime Arocha. Então nas escolas dele tem essas divisões. Eu dividi justamente para os alunos saberem que tem níveis diferentes. Que eu posso ter um pessoal que o primeiro nível a gente chama de aprendiz, que é tão aluno quanto eles. Ele também está no processo de aprendizagem daquilo. Então ele está no mesmo nível da outra pessoa que está ali. A diferença é que ele é um bolsista e o aluno é um aluno. E esse bolsista é como se fosse um bolsista de uma escola. Ele tem que estar presente toda a aula, ele não pode faltar, a não ser que avise com antecedência.
Porque você está dando a oportunidade Sim. dele estar ali junto sem precisar pagar também. Exato. Para fazer parte da equipe a gente tem algumas regrinhas ali que precisam ser seguidas. Uhum. E aí eu criei essa divisão, então nós temos hoje, total são 5 divisões. Aprendiz, monitor, assistente, instrutor, que daí já pode dar aula, e professor. E esse processo leva quanto tempo para se tornar professor? 4 anos mais ou menos. Caraca. E mais aí, ou menos 1 ano cada por nível. Legal. Então, quando entra, se a pessoa já dança, ela até pode fazer. A gente faz um processo mesmo. Então, nesse processo, a gente tem as aulas em grupo, são as aulas normais que eles precisam fazer. Primeiro aprendendo e depois ajudando nas aulas. Aí cada nível tem sua função. Tem as aulas específicas da equipe, então essa aula é semanal. Então eu encontro onde a gente está lá, às vezes treinando a parte de dança, às vezes treinando a parte de didática. E aí a gente tem as avaliações. Então, para passar de um nível, você precisa fazer uma avaliação. São 2 avaliações no ano. Mas eles precisam ter um tempo mínimo de 1 ano para poder fazer a avaliação. Aí na avaliação a gente avalia a parte da dança pessoal e a parte da didática. Então a gente já começa a ter esse estímulo para ele sobre o ensino. E aí conforme ele vai subindo, então o monitor já pode ajudar em sala de aula com quem ele está dançando. O assistente já pode ajudar coletivamente, às vezes está diretamente auxiliando o professor. E aí vai subindo sempre com avaliação e vai dificultando um pouco o nível da avaliação durante o percurso. Não, isso é muito legal, porque eu vejo sempre, né? Eu sou um cara que eu tô muito afastado assim, devido ao meu tempo, minha família, a Gabi tá grávida novamente, mas eu sou um cara que eu tô muito afastado e eu preciso voltar a fazer aulas também, porque a dança tá sempre, né? Nunca para, então você sempre tem que estar, igual você falou, você gosta de estudar, você sempre tá estudando. Sim. E é legal a gente ver esses processos, né? E o processo, o interessante, pessoal, que eu vejo que não é um processo só na prática, é um processo que o aluno tem que ler, o aluno tem a prova teórica, né? Eu vejo lá você fazendo uns vídeos, o pessoal com papel na mão, caneta. Então, realmente é todo um processo ali de aprendizado, como se fosse uma escola mesmo, né? Sim, uma escola real, não é só uma escola de dança, tem toda a parte da didática que acho que é o fundamental. Vale lembrar que nem todo bolsista quer ser professor, e Sim. tá tudo bem pra gente, então Sim. ele vai alcançar alguns níveis ali, ele pode parar naquele nível e pra gente também tá ok. Mas quem quer o processo, aí vive o processo completo. Top. E assim, falando de escola, né? Você falou que a sua primeira escola foi atrás do Fórum Velho lá. Com quanto tempo de dança, assim, que você despertou, assim, pô, quero ter uma escola de dança, né? Legal. De novo, olha como é tudo aleatório. Quase que a dança me escolheu. Eu não escolhi a dança. Isso eu já vi, já. Muito interessante. O André Franco, então, que foi meu professor principal da dança de salão, ele ia viajar e ficar 6 meses fora. Quando ele foi ficar 6 meses fora, ele falou, Du, você assume minhas turmas. Se eu não voltar, a turma é sua. Se eu voltar, você devolve elas para mim. Tudo bem? Tudo bem. E aí ele foi, no começo de 2010, ficou fora. Argentina, outro lugar? Não. Ele não foi para estudar dança, ele foi para outras coisas. Entendi. Aí, mais ou menos em maio, ele falou, Du, eu vou voltar. Eu falei, tudo bem. E aí eu comecei a... Eu ia ter horários vagos, né? Porque as turmas que eram deles iam voltar para ele. Comecei a ter horário vago. Falei, tá, e agora? Procura outros lugares. Até então eu nunca tinha pedido para nenhum lugar, levado nenhum currículo para poder dar aula. Sempre fui convidado. Então dei bastante aula também na região. Dei aula em Salto, Boituva, Cerquilho, Salto de Pirapora. Né? Esses lugares que você dava aula era sempre assim, era meio variava um pouco entre academia de musculação, escola realmente de dança, ou era tudo escola de dança mesmo? Tudo escola. Para fora daqui era tudo escola de dança. Era um clube, mas o foco era um clube. Tem piscina, tem esportes, tudo, e daí tinha dança lá dentro. Mas a maioria era escola de dança mesmo. E aí nesse processo... E aí quando ele voltou, eu falei, tá, e agora? Eu vou lá procurar outros lugares para dar aula ou abro o meu espaço? Então, fiz um plano de negócios, coloquei no papel tudo, planilha. Falei, tá, acho que compensa eu abrir um espaço. Pesquisei também com alguns alunos, se eu abrir escola, o que acontece? Eu vou com você, Isso. Então pesquisei com alguns alunos, fiz o plano de negócios,
pesquisei bastante, achei um lugar e falei, tá, então vamos abrir escola agora. Então foi sempre acontecendo. Então ali foi uma decisão só que eu tomei entre continuar dando aulas ou em outros lugares ou ter o meu próprio espaço. Tá. E nessa época que você abriu, você trabalhava em outro lugar durante o dia? Você tinha aula só à noite? Como que era? Como que você conciliava isso? Quando eu abri a escola, acredito eu que só estava dando aula lá. Você já era... Faz muito tempo lembrado. Estou buscando aqui, mas eu acredito que eu só estava na escola mesmo. Você já era formado em Educação Física nessa época? Ah, é bem lembrado. Eu já era formado em Educação Física. Ou eu fazia avaliação física, eu fiz um bom tempo de avaliação física em algumas academias. Isso durante o dia daí? Durante o dia. E eu tinha 2 alunas de personal trainer. Entendi. Que eu mantive elas por 10 anos aí. Que legal. E aí, à noite, você dava as aulas de dança? Aí, à noite, dava as aulas, mas ainda durante o dia, algumas aulas particulares. Então, isso que é legal, porque assim, como eu sabia que você ia vir, eu falei, pô, eu vou tirar um pouco do empreendedorismo do Du, né? Que eu não sou bobo. Então, assim, essas planilhas que você fazia da sua cabeça mesmo, assim, essas questões de conta, quantos alunos poderiam ir, quanto você ia pagar de aluguel, e assim, aí beleza, bateu as contas, você abriu o espaço. Quando você abriu o espaço, assim, já foi um sucesso ou como que foi? Vamos voltar um pouquinho, então. O Sebrae, até indico para quem quiser ir, o Sebrae tem muitos cursos gratuitos. Eu nem sei porquê, eu já tinha feito muitos cursos. Empreendedorismo, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, que é o que eu mais bato nessa tecla. Então, quando eu fiz as planilhas, já fiz as planilhas conscientes do que podia ser. Já tinha esse conhecimento. Quando eu fui pesquisar, então eu fiz uma pesquisa de mercado aí com os meus alunos. Olha, eu vou abrir uma escola. E várias pessoas falaram, eu vou com você. Eu abri escola com 30 alunos. Caramba, bastante. Mais a equipe e mais 2 professores comigo. Um deles formado por mim e o outro foi convidado para dar samba rock. Essas 30 pessoas já estavam um pouco mais do que o meu ponto de equilíbrio. Então, quando eu abri a escola, eu já abri com ela se pagando. Que legal. Né? Não tinha pago ainda o investimento que eu tinha feito para abrir, mas já pagava as despesas mensais aí. Investimento de estrutura, você fala, Sim. né? Que legal. Não, isso é bacana. E aí você migrou para Professor Toledo depois de quantos anos ali? 1 ano exato. 1 ano exato, você mudou Professor Toledo e ali você já vai fazer 14 anos. Naquele espaço, 12 anos, né? Tá. Vai fazer 13 anos, porque eu fiquei 1 ano exato no outro, a escola vai fazer 14, então 1 ano a menos. Né? Tá, show de bola. E Du, voltando assim, falando um pouco sobre preferências de ritmo e tudo mais. Você falou que começou pelo forró, mas não é um ritmo que é seu preferido, assim, nem de ouvir. É lógico que a gente gosta um pouco, mas não é o seu ritmo preferido. Você tem preferência mais pelo bolero, pelo tango? Legal. São histórias bem interessantes. Eu gosto de forró, eu gosto de dançar o forró. Gosto muito de dançar forró. Ele tá em meus 4 preferidos, vai. É que o forró, ele é muito... É que o forró não vale, já né? Já é nosso, né? Parece que todo mundo que já sabe dançar pelo menos um pouquinho do forró ali. Sim. É intuitivo já. É difícil quem não goste do forró. O bolero, eu falo que ele me escolheu. Então, o André Franco foi grande responsável por isso. Então, ele cobrava postura, cobrava calma. Então, ele treinou muito. Eu falo que eu aprendi a essência do bolero com ele ali. Então, sou muito grato a ele, porque o tango, por exemplo, eu fiz... O ritmo que eu mais estudei até hoje foi tango. Então, eu ia todo ano para Buenos Aires, fazia muita aula em São Paulo. Eu não sabia. É o ritmo que eu mais estudei. E eu comecei a fazer tango... Eu já dava aula de dança de salão. E aí, alguns alunos pediam para mim, viu, você nunca vai dar aula de tango pra gente? Eu falei, não. Eu falei, eu não quero saber desse ritmo. Tango eu não acho legal. Eu danço pra me divertir. Aí pra você dançar tango, você olha a galera dançando tango, tá tudo um cara fechado, cara feia. Meio dramático. É meio dramático, teatral. Não quero isso pra mim. Aí de tanto eles insistiram, eu falei, tá bom, eu vou fazer essa merda, vamos lá. Aí fui fazer o ritmo, falando assim, vou aprender um pouco. Quando os alunos pedirem, eu dou o passo básico. E quem gostar, fala assim, eu indico pro meu professor, vai lá fazer aula com ele. Quem gostar, suba na minha frente. Vai lá. Me apaixonei. Eu posso falar que foi depois do forró, né? Que forró é comum.
o pessoal gostar. O tango foi o segundo ritmo que eu me apaixonei. E aí comecei a estudar que nem louco. E o André é do tango também, muito do tango. O André já tentava colocar na sua cabeça o tango? Não. Assim? O tango ele tem que ter uma aula específica. Então a gente tinha as aulas de dança de salão e tinha aula de tango separada. Mas ele também, há 20 anos atrás, o acesso às danças eram complicadas, né? Eram difíceis. Então até o tango que ele dança hoje, por exemplo, é muito diferente do tango que ele dançava antigamente. E aí o tango eu fui estudar, porque eu gostei bastante. Depois disso, o bolero, cada vez que eu dançava, ele começava a palpitar mais meu coração para isso. Legal. E também um outro ritmo que comecei a estudar em 2009, chama West Coast Swing. Isso que eu ia te perguntar também. É um ritmo americano. Eu vou te perguntar. Pouca gente no Brasil dança, mas é um ritmo que eu sou apaixonado também. Então, sem ordem de preferência, mas bolero, tango, West Coast Swing e vamos pôr o forró aí junto, são os meus preferidos. Eu falo do bolero assim, porque assim, você é muito convidado para congressos e workshops, né, do Brasil inteiro. E eu vejo que a maioria das suas apresentações é no bolero mesmo, né? Você acha que hoje o pessoal que consome, assim, que quer você, que convida você para os eventos, o ritmo que eles mais pedem para você fazer apresentação e dar aula é bolero? O que me levou para o Brasil foi o bolero. Isso aí é indiscutível. Eu comecei dando aula no Baila Costão, que é o maior congresso de dança de salão do Brasil. E ali, o Roger, que é o organizador, uma pessoa incrível também, muito legal, ele falou que ritmo você quer dar aula. Então ali ele deixou eu escolher. Eu teria dado aula só de bolero lá, mas ele falou, não, vamos varia um pouquinho. Então eu dei tango, dei forró, já dei aula de soltinho lá, mas lá a vibe é essa mesmo, é um pouco mais aberto tudo. Mas o que fez com que as pessoas começassem a olhar para mim foi pelo bolero. Eu vou contar um pouco o meu segredo aqui. O meu bolero foi transformado pelo West Coast Swing. O West Coast ele tem uma qualidade muito elástica na dança dele. Mas assim, essa questão do West Coast, eu acho que você se identificou, não sei, mas pode ser que você se identificou porque você já tinha feito o curso de dança esportiva, você fez na faculdade? Não, fiz depois. Minha pós foi depois. E assim, tem alguma coisa a ver com a dança esportiva? Não. Eu pergunto isso por quê? Porque às vezes eu vejo alguns vídeos de alguns americanos, o pessoal de fora dançando, e geralmente tem algumas competições, né? O West Coast, ele tem... Americano gosta de competir. Esse é o ponto. Tudo tem competição. Tudo tem competição. E aí o West Coast Swing, ele foi difundido para o mundo, então teve um boom ali em 2011, 2012, principalmente no Brasil. Eu nunca dancei. Não? Nunca dancei West Coast, não sei, preciso aprender, preciso ir lá na sua escola aprender, mas eu vejo você dançando e vejo muita gente... Eu posso não dançar, mas tem muita coisa que eu consumo vídeo, internet, então eu gosto de assistir, porque eu gosto de dançar, então é natural a gente assistir. E... Cortei você aí, mas... O West Coast ele é um ritmo interessante, porque assim, muita gente que não dança West compartilha vídeo de West comigo sem nem saber que é West, na grande maioria das vezes. Ai, que delícia ver essa dança, olha que gostoso, não sei o quê, olha como o pessoal se diverte, olha como eles brincam com a música, que é uma característica do West, mas sem saber que é o West. Aí eu falei, gente, isso é West Coast Swing, só pra gente falar aqui o nome completo, né? Senão a gente só fala West ou West Coast. É West Coast Swing. E muita gente compartilha. Teve o boom em 2012, mas é um ritmo que é muito específico, porque ele é diferente de tudo que a gente dança no Brasil. Não tem como falar, explica o West Coast Swing pra mim. Não tem comparação, não dá pra explicar o West Coast. Eu não tenho tanta semelhança com os outros ritmos assim, né, pra gente ver. Quem mais se aproxima do West, mas de longe, que é um primo dele, é o soltinho, é o rock soltinho. Porque ele vem da mesma linhagem, né? Então tudo começou com Lindy Hop e do Lindy Hop vem pra baixo. Aí tem grandes vertentes. Então lá nos Estados Unidos tem 10, 15 vertentes abaixo do Lindy Hop. E uma delas é o West Coast Swing. E aí o brasileiro pegou e falou, não, peraí, vamos ver essa dança como que é. Pegou um pouco do jive, né? Que é o jive, que é o mais parecido com o soltinho. E criou o nosso rock Brasil aí, rock anos 60. Mas, cara, é muito top. A gente vê muito, eu acho que um dos vídeos que é mais compartilhado pela galera geralmente é dos senhorzinhos dançando West Coast, né?
Porque, assim, é o mais impressionante. Porra, parece que são jovens num corpo de senhores ali dançando, né? Porque é impressionante. E, assim, esse ritmo, você ensina esse ritmo na escola? Eu não tenho ele na grade. Uhum. Eu abro de vez em quando. Algum período? Intensivo de 3 meses. Então, 12 aulas aí pra galera saber, conhecer o que é. E é muito engraçado. Eu tenho 3 alunas e um casal que fazem aula de West Coast Swing comigo. Não fazem, um casal faz só o West Coast Swing. Particular. E aí as outras 3, elas fazem outros ritmos na mesma aula, então faz um pouquinho de cada, e o West Coast Swing. Show. E aí voltando lá no Baila Costão, que você falou, quando que você percebeu assim que você estava se tornando uma referência assim? Depois, quando a sua escola estava lotada de alunos ou quando você começou a ser convidado para outros eventos? Quando que você percebeu isso? Você notou isso assim? Falou, pessoal, bom, eu sou bom no que eu faço, o pessoal está me convidando para os eventos, o pessoal está fazendo questão que eu vá. E hoje em dia você se tornou uma referência também como DJ, porque você toca em muitos lugares também. Quando que você percebeu isso? Quando que começou isso, o pessoal te procurar muito para dar essas aulas? Fora da sua escola. O primeiro congresso que eu dei foi em 2012. Fui convidado por causa do West Coast Swing. Então, o pessoal queria... É um congresso de dança de salão, então tinha todos os ritmos. Uhum. E aí, como eu já trabalhava esse estilo aqui no interior, praticamente eu e mais... Era um casal, mais uma pessoa em Piracicaba. Acho que Campinas, nem sei se já tinha esse movimento, talvez também uma pessoa. Uhum. Mas eu conhecia um amigo meu, do Avelar, lá de Indaiatuba, ele me convidou por causa do West Coast Swing. E depois disso, eu sempre saio para os lugares. Tanto que eu conheço muita gente aqui do Brasil hoje em dia, mas porque eu sempre fui muito para os lugares, para congressos. Eu viajava bastante. Uhum. Tanto para estudar, quanto para fazer networking, para conhecer as pessoas. Sim. Então, eu falo que o meu caminho, ele foi um pouco diferente do caminho que é o comum da galera. Qual que é o caminho comum da galera? Você dança excepcionalmente bem, a galera gosta da sua dança e quer que você dê aula lá. Isso. O meu caminho foi ao lado. É como se a galera construísse o brand ali, o rosto, aí a galera quer que esse rosto esteja nos outros lugares. Né? E é engraçado, porque nem sempre a pessoa que dança bem dá uma boa aula. Isso é legal, isso é interessante. Então, o meu caminho foi, eu conheci muita gente. Então, nesse processo, por exemplo, para eu chegar no Baila Costão, por exemplo. O Baila Costão tem alguma coisa a ver com o navio da costa? Não. Tem nada a ver? São 2 eventos diferentes. Eu achava que tinha alguma coisa a ver. Não. O Baila Costão com o cruzeiro do Dançando, o Dançando a Bordo. Isso. O Dançando a Bordo é um navio de cruzeiro, que tem os eventos ali e uma vez por ano acontece o temático, que é o Dançando a Bordo. Você vai esse ano? Esse ano não. Ano passado eu fui. A semana que vem já, né? Eu fui acho que 5 vezes pro Dançando a Bordo já. Tá vendo? Então eu sempre gostei de ir pros rolês. Uhum. Eu fazia o curso de professores do Jaime Arocha em São Paulo, e o Jaime sempre falava, Du, você precisa ir pro Baila Costão. Você precisa ir lá, é um evento legal, não sei o quê. Eu vejo que você vai sempre pro navio, então eu ia muito pro navio. Fui acho que 3 anos seguidos. Só que você precisa ir pro Baila Costão, que também é um evento legal. E aí teve um ano que eu achei que estava muito caro o navio. Eu resolvi, não, esse ano eu não vou. Eu ia para curtir. Uhum. Eu ia como aluno, como congressista. Falei, tá bom, já que eu não vou pro Dançando a Bordo, então um amigo meu também, Bruno Frank, de Campinas, falou, Du, vamos lá, cara, vamos pro Baila Costão. Eu falei, tá bom, então esse é o ano. Jaime Arocha falando, Bruno Frank falando, então vamos pro Baila Costão. Fui de novo, como congressista. E o Baila Costão em qual cidade que é? Em Florianópolis. Acontece dentro de um resort. É no resort? É no resort. Nossa, caramba, top. Recomendo para todo mundo, né? Porque lá é fantástico. O resort é a coisa mais maravilhosa, lindo. Uhum. É no inverno? É no inverno. Eu entro na água do mesmo jeito, com 5 graus de água. Eu gosto de água, então eu entro. Lá, eu mas aproveitar ao máximo. As piscinas são aquecidas. A comida é muito boa. A estrutura é um resort, então a estrutura é muito boa. E além disso, tem muita aula e tem baile todo dia. Então é um lugar que vale muito a pena ir para você curtir. Eu falo que todo mundo que dança tem que um dia fazer aula com o Jaime Arocha. E ele dá aula lá no Baila Costão também. Então você já mata um monte de coisa de uma vez só. Uma viagem muito top. E querendo ou não, já tira tipo uma férias ali, né? Porque são quantos dias de baile? O evento acontece de domingo a domingo.
De domingo a quarta é um evento um pouco mais de boinha, mais tranquilo. De quinta a domingo, então, de domingo a quarta, umas 400, 500 pessoas. De quinta a domingo, 1.500 pessoas. Caramba. Então, o evento de quinta a domingo é um pouco maior. Então, o começo é mais de boinha, você aproveita mais o resort, um pouco menos de aula, os bailes são um pouco mais curtos. De quinta a domingo é apocalíptico. Aí é aula o dia inteiro, começa a aula de manhã, vai até a noite e já começa o baile que termina quase de manhã. Aí no outro dia daí já vai embora e já tá na hora de tomar café da manhã e começar de Basicamente. A gente sai do baile, vai tomar café e aí descansa um pouco e vai pras aulas. Quase assim, comparando com o cruzeiro, é basicamente a quantidade de dias meio parecida e o ritmo também puxado, né, em relação a aulas. E aí você foi para esse Baila Costão, que é esse seu amigo, e lá você foi como congressista, mas lá você foi convidado para dar aula nesse mesmo baile que você foi, ou depois no próximo ano você voltou como professor, como que foi? Eu conheci o organizador lá, o Roger. Uhum. Falei nada, tudo, nem ele falou nada. Aí no outro ano eu mandei mensagem para ele, mas só que eu tava voltando. Eu falei, a gente vai esse ano de novo. Foi engraçada a história, porque todo lugar que a gente ia, por exemplo, os navios, dançando a bordo, como eu levava uma galera, a gente fazia camiseta personalizada. Com a escola. E uma hora eu fui conversar com ele, da escola. Uma hora eu fui conversar com ele lá, ele falou assim, eu quero você ano que vem com a camiseta do Baila Costão. Falei, tá bom, combinado. Então, a gente foi num grupo menor a primeira vez. Aí no outro ano eu falei, gente, a gente tem que ir. Aí como a gente foi num grupo, aí a gente fez uma camisa personalizada. Mas lá, daí nesse dia, eu falei, ele falou, então eu vou com ano que vem eu quero você aqui com uma camisa personalizada. Aí eu mandei mensagem pra ele justamente falando, Roger, a gente vai com a camisa personalizada. Isso um tempo antes. E aí ele tinha... O ex-sogro dele tinha uma fazenda, uma chácara aqui em Ibiúna. Então ele vindo pra cá de Floripa, ele falou, Du, vamos sair almoçar aí, eu tô passando por aí, vamos almoçar. Foi. Daí nesse almoço ele perguntou o que eu fazia, onde eu ia, o que eu frequentava, quem eu era, com quem eu tinha estudado. Fez uma entrevista sem você saber. Acredito eu também, né, que como o Jaime é meu padrinho, então teve também ali um pouquinho do Jaime, falou, leva esse carinha porque ele é diferenciado. Fala pro pessoal, assim, eu sei que tá no meio da história, mas o Jaime, fala um pouquinho do Jaime, é uma grande referência de dança de salão, né? Quando a gente pensa em quem é a pessoa mais conhecida da dança de salão, quando você pergunta para quem não dança, eles vão falar de Carlinhos Jesus. Então, Carlinhos Jesus é um personagem muito importante para a dança de salão no Brasil. Só que o Jaime Arocha, a história, como ele criou a história, hoje em dia, a gente só dá aula nesse formato que a gente dá aula, porque o Jaime começou dando aula assim. Ele buscou a informação, trouxe para frente do espelho, assim, e criou, né? Antigamente era só aula particular. Isso. Ele juntou grupos e começou. Então, nenhum lugar fazia aula em grupo, assim, aula em turma, era tudo aula particular. Então, ele começou essa história. Ele foi muito importante para diversos ritmos no Brasil. Então, ele que desenvolveu várias coisas, vários movimentos, bolero, até do samba. Ele estudava muito, trazia muita coisa de fora. Então, ele pesquisava muito. Então, ele é o cara que, historicamente, é o cara que tem muita importância no Brasil. Muita importância. Até hoje em dia também. Ele tava... E ele é legal, porque antigamente toda a galera era multi, né? Não era um ritmo só como é hoje, especialista nisso. Então o Jaime Arocha estava num congresso de lambada agora, semana passada, retrasada no aula. Ele manda, eu acho que participa de alguns grupos dele online, que ele vai mandando os vídeos onde ele tá ali. Né? Mas eu falei para você falar um pouco sobre ele, porque às vezes o pessoal que está assistindo o conteúdo não conhece muito, né? A pessoa tá... De repente esbarrou com o nosso podcast aí, mas aí depois a gente fala mais dele. Mas ele é uma grande referência e é muito legal ver que o Duque aqui do interior, que está próximo da gente, tem esse contato tão profundo com o Jaime Arocha. E isso pra gente é uma grande vitória, porque hoje em dia os alunos dele têm a experiência, você consegue transmitir a sua experiência, porque você teve você estudou com o Jaime, então tudo que ele te ensinou você repassa para os alunos. Então isso é muito, muito rico, né? Sim, eu tenho a essência dele, não tem como. Então é legal que às vezes eu vou para algum congresso, aí eu dou aula no congresso, no final da aula você fez aula com o Jaime, né? Você é cria. Não tem como. E assim, ele é um excelente comunicador. A forma que ele dá aula é excepcional. Então assim, é muito... referência para mim o formato, porque é um formato diferente de aula
como a gente está acostumado. Então eu me espelho muito nele. Fez muita diferença no formato, em como eu dou aula. Não uso só o método Jaime Arocha, então eu tenho outras vertentes que eu estudo, outras coisas. Então vou um pouco mais além. Mas, assim, por isso que eu falo, todo mundo que dança tem que um dia fazer aula do Jaime Arocha para entender tudo isso. Como ele é um ótimo comunicador, mas eu falo que até um pouco além. Ele é um encantador de pessoas. Quando ele está dando aula, você vai perceber que ele está lá, todo mundo está focado nele e isso faz muita diferença. E aí, voltando, aí com certeza o Jaime falou alguma coisa de você pro Roger e o Roger te fez o convite daí para participar. Aí fez o convite 2019, não, 2018, acho que foi o primeiro ano que eu fui para dar aula. E aí você foi, baile sempre lotado, não deu aquele frio na barriga? Cara, a primeira aula que eu dei, o problema não foram os alunos. Eu falei, cara, o Jaime Arocha pode estar assistindo minha aula. Então foi o meu primeiro pensamento assim. Merda. Cara, pode ter 500 pessoas na minha aula, tá tudo bem. Agora o Jaime pode estar assistindo minha aula. Ele não pode, tá? Não, mas ao mesmo tempo eu falei assim, ó, esse pensamento foi rápido, eu falei, cara, não tem problema se ele assistir minha aula. Porque assim, ele tem a verdade dele, é muito importante, eu gosto muito de ouvir sempre o que ele tem para falar, mas tem a minha forma de pensar, a minha linha de raciocínio. Claro que é parecido com a dele, mas assim, pode ter alguma coisa que eu fale ali que seja diferente do que ele fala. Mas não tem certo ou errado. A dança é uma arte, e é isso que é legal a gente entender. Então, quando a gente fala de arte, a gente não pode falar de precisão. A gente não pode falar de assim, tem que ser desse formato. A arte é uma coisa totalmente mutável, ela vai mudando de acordo com de tempos em tempos. O samba de gafieira de antigamente não é igual ao samba de gafieira de hoje. O tango de antigamente não é igual ao tango de hoje. Evolui. Então tem como falar que uma coisa tem que ser dessa forma ou tem que ser da outra. Então quando eu pensei nisso, eu falei, tá tudo bem, se ele estiver na minha aula, ok. Então tá tudo certo. Mas é legal, porque lá no Baila Costão, como eu tinha ido no ano anterior, e é sempre importante isso, você já vai sabendo. Então eu sempre, pelo meu lado empreendedor, eu vou para o lugar e eu sempre gosto de observar as coisas acontecendo. Tanto que o primeiro ano que eu fui, falei com o Roger, cara, parabéns pelo seu lado empreendedor, cara, porque fazer a gestão de um evento desse, cara, muito legal. E assim, a forma que ele conduz mesmo, toda a equipe, são 90, quase 100 professores. E mais a equipe de personagens lá, né, bolsistas que fazem. Então é uma equipe muito grande. E eu gosto do jeito que ele faz essa gestão. E aí, a aula que tem menos pessoas lá, é uma aula com 50 pessoas. Caraca. É uma aula muito grande já, né? Já é uma aula grande. Então, para qualquer professor que vai lá dar aula, já é assim, é uma experiência incrível já, né? Principalmente, um exemplo, quando você foi a primeira vez, acho que todo mundo tem essa experiência incrível e para professores que já estão lá todos os anos também, cada ano é uma experiência nova. Mas eu falo que, como eu gosto de estudar, eu falo que então, eu estou sempre preparado. Então isso é o que me deixa um pouco mais tranquilo. O ano passado eu tive a honra de dar aula no Senhor Bolero, que é o maior congresso de bolero do Brasil. É o Flávio Yasmini. Isso. Eu chegando lá, eu tinha mais alguns amigos meus que estavam lá pela primeira vez. Aí um deles falou, cara, que responsabilidade que tá aqui. Nossa, tô frio na barriga. É no Rio, né? No Rio. 300, 400 pessoas. Também é um evento grande para bolero. Evento de gala, né? A galera toda bem vestida. Aí eu falei, cara, na hora eu vou pensando, eu tô tranquilo, porque eu me preparei para chegar nesse momento. Então eu falo que eu tô de boa por causa disso. Então é lógico, cara, dá um friozinho na barriga? Dá, mas eu vou tranquilo, porque eu tô preparado para esse momento. Eu não tô lá, nossa, eu cheguei aqui de gaiato. Me convidaram para dar aula. O Baila Costão, junto com o Dança na Bode, são os 2 maiores eventos de dança de salão no Brasil. Eventos com 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Então não tô aqui porque me chamaram, porque eu sou legal. Não, cara, tô aqui se pela viram... minha trajetória, pela minha história, né, quem eu sou. Então isso me deixa mais tranquilo para dar aula. Quando eu chegava nos lugares, no Baila Costão no começo acontecia isso. Eu falava, pô, mas será que a minha dança tem o nível da galera aqui? Eu me achava bem abaixo o nível da minha dança. Hoje em dia eu tô confortável. Qualquer lugar que eu esteja do Brasil, principalmente bolero,
Eu vou pra lá e eu tô tranquilo dançando. Não tem aquela responsabilidade, nossa, não, mas será que o cara dança mais que eu? Não, cara, tô me divertindo. É isso que é legal, porque você falou que... Você estava falando da arte, né? Não tem certo e errado. E eu acho que a dança também, cada um tem um jeito de dançar, um corpo diferente. E é muito legal hoje a gente ver essas diferenças, porque eu vejo que ainda existe isso, principalmente de alunos, né? De comparação, né? Puta, fulano dança muito bem, fulano dança mais ou menos. Só que não é, cada pessoa dança, né, do jeito que quer. Lógico, tem que ter os fundamentos, que isso você tem de sobra. Mas existe muito essa comparação. E eu acho que as pessoas que sentem mais essas dificuldades, esse frio na barriga, são as pessoas que talvez se comparam com as outras, né? Pode ser isso ou não? Com certeza. Mas tem uma coisa que faz com que a gente se destaque, se chama autenticidade. Não adianta, quando você tenta ser outra pessoa, você nunca vai ser outra pessoa. Aí você vai criar um personagem que não é você. E eu falo que a minha dança, talvez a qualidade técnica dela não seja tão boa. E eu falo isso mesmo. Eu falo, tá, se for pegar pela minha dança, talvez não tenha qualidade. Eu gosto da minha aula, eu me considero muito mais professor do que dançarino. A qualidade da minha aula, eu falo, opa, peraí, vamos conversar sobre. Aí a gente conversa pau a pau. Mas eu falo que a minha dança, ela tem certas limitações. Mas ali, é autenticidade. Então, o meu bolero de hoje em dia é um bolero que é um pouco diferente dos outros boleros da galera. Então, tem uma diferença ali. Se você vê a galera dançando bolero, esses dias, eu postei um vídeo. Esses dias já tem um tempo já. Eu postei um vídeo, já tem bastante tempo, porque isso foi no Facebook. Hoje quase ninguém vê, né? Eu postei um vídeo, e aí um aluno de um outro professor aqui de Sorocaba falou assim, cara, que legal, gostei da sua dança, gostei da música que você selecionou. Mas isso é um bolero? Porque a música não é um bolero e parece que eu não vejo os passos de bolero aí dentro. Galera que frequência. Eu falei, então, peraí, ótimo, gostei da sua pergunta. Eu gosto de músicas mais, que a gente chama de lyricals. Menos instrumento, mais voz. Eu percebo que você dança muito na voz. Exato. Eu percebo muito, muito assim. E é por isso mesmo isso que é exatamente uma autenticidade sua, uma característica da sua dança. É a minha dança. Por isso que eu falo, teve influência do West aí na minha dança. Meu bolero é mais elástico. E por meu bolero ser mais elástico, ele vai muito mais para a parte melódica do que para a parte rítmica. E bolero, para a grande maioria, é rítmico. E é muito difícil dançar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dançar na voz, né? Eu danço muito assim na música mesmo. E é muito difícil. E realmente, para você pode não ser, mas... É treino, né? É treino. E assim, eu acho que tem muitas pessoas que acham pelo fato do bolero ser um ritmo um pouco mais lento, é mais fácil. Na verdade é mais difícil. Pra mim é sempre mais difícil. Exige mais equilíbrio, cara, mais controle. Você tá mostrando mais ali o que você tá fazendo. Então, pelo menos na minha opinião, assim, ao meu ver, é muito difícil. Fica mais evidente. Isso. Fica mais evidente tudo que tá acontecendo ali. Mas é legal que a gente identifica melhor os erros. Mas fica mais evidente. Só que pra mim, por exemplo, o forró e o bolero são os dois ritmos mais básicos para você entrar dentro de uma dança de salão. Você quer aprender a dançar? Esses dois. Então, o bolero, quando você pega ele na sua essência, então de uma maneira mais simples, ele é muito simples. É mais simples, por exemplo, do que aprender a dançar um samba. Só que cada um tem... Eu falo, os meus ritmos, então vamos lá de novo. Forró, que não é tão clássico. Bolero, tango, West Coast Swing, se você for reparar na postura deles, é mais posturado. Então é mais clássico. Não é tão popular. O forró, você me vê dançando, eu também, meu corpo ainda se mantém mais clássico. Então, os ritmos que eu gosto é o ritmo que o meu corpo pede. Danço samba de gafieira? Danço, mas eu não vou dançar como você, cara. Eu não tenho teu gingado. Então, você tem mais facilidade para os ritmos mais gingados. Você acha que essa questão da facilidade é questão de treino, igual você falou? É o que a pessoa mais pratica, de repente? Ou é realmente questão de gosto também? O corpo ele vai te direcionar. Se você ouvir seu corpo, ele vai te mandar para algum caminho que ele gosta mais. Isso aqui eu tô mais confortável. Eu comecei no forró e no samba de gafieira. Então, eu tinha um pouco de ginga lá no começo, porque antes de forró, eu dançava axé. Então, quem me vê hoje fala, você dançava axé, não dançava. Eu dançava axé, mas não no palco, eu dançava brincando. Sim, sim. Então, você pega axé, forró e samba de gafieira, então meu corpo era mais gingado. Só que foram os ritmos que eu fui assistir. Se for pela lógica, o ritmo que você iniciou era o ritmo que era pra você gostar mais, de repente. Mas aí o meu corpo foi se moldando a isso e foi me trazendo para os ritmos mais clássicos. Então, ritmos
que eu mais gosto são os mais clássicos. Se você tem um corpo mais gingado, você vai para os ritmos mais gingados. Então, de repente, pode ser o samba, a bachata, até mesmo o zouk. Tanto que o pessoal fala, nossa, você dançando zouk é um belo tangueiro. Por quê? Porque o meu corpo não vai requebrar ou ter todo o molejo que tem da galera que tem como prioridade o zouk. Mas, de novo, se você ouvir seu corpo, ele vai te dizer o que ele prefere. E aí, para ser musical, a gente tem várias vertentes dentro da musicalidade, mas você consegue para voz, para parte melódica, como um treino. Eu treino isso quando eu vou substituir os professores de samba lá da escola. A primeira coisa que eu faço é isso. Então, assim, o César estava machucado, o professor de samba lá da escola, eu tive que substituir ele numa aula. Eu sempre vou para a parte mais musical. Por quê? Porque o samba ele tem uma característica mais rítmica. A galera fica muito mais na parte rítmica. E eu vou trazer a galera o desafio. Em vez de eu ensinar o movimento um pouco mais avançado de samba, não, eu vou trazer a galera pro desafio de estar mais na música, ouvindo de forma diferente. Então sempre vou trazer isso. Qualquer aula que eu vá dar que está fora do meu conforto, vou ter que dar uma aula de bachata, vou ter que dar uma aula de zouk, vou ter que dar uma aula de samba de gafieira. Dou todas essas aulas. Não dou uma turma intermediária. Mas se eu precisar substituir, eu vou sempre para a parte musical, porque é onde eu estou confortável. E aí eu vou usar os movimentos para isso. Então é treinável. Você vai treinar teu ouvido para ouvir o que você quiser ouvir. E isso é legal porque assim, a gente fala que, como eu estava falando de comparação, as pessoas acham que o dançarino, o grande dançarino, é você saber um monte de passo. Não. E aí a gente vê que é um grande erro a pessoa que pensa desse jeito, porque tem muita coisa por trás disso, fora do passo. A pessoa tá dançando no ritmo, a pessoa tá dançando, tá dançando fora do ritmo. Às vezes alguém identifica, você tem certeza que tá fora do ritmo? Às vezes pode estar dançando na voz e não é o ritmo que você tá acostumado. E assim, tem várias formas de dançar, não é só fazer passo, né? Então o que você acha, assim, na sua opinião, o que é ser um grande dançarino? Na sua opinião, o que é? Tem duas palavras que eu gosto. Tem duas palavras que eu gosto. Cuidar e desafiar. Bom dançarino é aquele que cuida do seu par. Isso dos dois lados. Também a dama também tem que cuidar do cavalheiro, da conduzida do condutor. Isso, concordo 100%. E desafiar. O que é o desafiar? Sair um pouquinho da caixinha. Fazer alguma coisa que seja diferente. Surpreender o par. Criatividade. Alguma coisa na música que está diferente. A pessoa está esperando uma coisa um pouco mais de boa, você faz uma coisa com um pouco mais de energia. Então, a partir do momento que você tem esses dois elementos, você cuidou bem do seu par, está ali, está preocupado, se está tudo bem, cuidou de você, cuidou da música, o que você está ouvindo, e desafiou que você está na música, desafiou o seu par, cara, já tem ali, pronto, uma dança incrível. Não é passo. Na verdade, essa era a resposta que eu estava esperando do, né? Eu concordo 100%, acredito muito nisso. E, cara, isso é muito legal da gente falar, porque uma das minhas perguntas, assim, para você também é sobre as pessoas que estão iniciando agora. Porque eu acho que, da época que você começou com a dança de salão, falando de hoje em dia, a dança, eu acho que ela já está muito mais pulverizada, assim, as pessoas já conhecem mais. E graças a você, graças a Jaime Arocha, pessoas que já estão na dança há muitos anos, né? Já passaram... Quantas pessoas já não passaram na sua mão ali também? Muitos alunos. Deixa eu ver aqui uma das perguntas ligada a isso, que pensando no iniciante também, pensando nas pessoas que estão começando agora na dança. Vamos lá. Qual dica que você daria para quem está começando agora na dança de salão e quer trabalhar com a dança? Porque assim, o que você comentou sobre isso, que às vezes você dançar bem não quer dizer que você vai ser um bom professor, né? Então, assim, o que eu percebo muito também, pessoas que dançam muito bem e pessoas que também, eu acho que isso também vai ser uma outra pergunta que eu vou fazer para você, a questão do mercado da dança, né? Mas isso é posterior à pergunta que eu vou fazer agora. Então, primeira pergunta, qual dica que você daria para quem está começando agora e quer trabalhar com a dança? Tá, primeiro eu vou abrir um parênteses aí.
e vou direto para a câmera, porque isso é importante. Gente, nós precisamos de dançarinos avançados que não queiram dar aula. Nós precisamos de dançarinos assim. Sim. Porque todo mundo que fala, nossa, você dança bem, então você dá aula. Não, gente, a gente pode dançar bem e o mundo precisa de pessoas assim. Sim. Que dancem bem, mas não queiram trabalhar com dança. É importante a gente ter isso. Mas vamos lá, qual é o caminho que você tem que levar? Primeiro é respeitar o teu processo. Ninguém aprende na mesma velocidade do outro. Cada um tem a sua velocidade de aprendizado. A gente precisa respeitar essa velocidade. Não se cobre, deixa acontecer. Um pouquinho antes de vir para cá, eu estava xeretando aí no Instagram e apareceu o Murilo Gun. E ali ele fala... Cara, o cara é incrível, depois pesquisem sobre ele. Ele estava falando que o mundo hoje em dia é muito acelerado. Eu tinha acabado de falar uma frase que ele falou. Todo mundo, e aí, como você tá? Nossa, eu tô na correria. Cara, de vez em quando a gente precisa desacelerar para entender, para perceber. Eu falo muito isso em sala de aula. Você quer aprender a dançar bolero bem? Calma, respira, desacelera. Você quer aprender a dançar tango bem? Calma, respira, desacelera. Senão você não consegue perceber o seu corpo, você não consegue perceber a resposta do outro. Então cada um tem o seu processo e precisa respeitar esse processo. A velocidade de um não é a velocidade do outro. Mas, por exemplo, quem entra lá na escola para fazer o processo, para se tornar professor... É muito diferente a velocidade de aprendizado do que um aluno. Uhum. O aluno faz 1, 2 aulas na semana. Até porque tem muitos alunos que estão ali para curtir, para espairecer. Ele não está ali para procurar, né, trabalho, para querer, né? Então o aluno faz 1, 2 aulas na semana. Uhum. Quem é da equipe faz no mínimo 5. 7, 8, 9 aulas por semana. Uhum. Então a velocidade de aprendizado é lógico que é maior. Eles têm mais contato com a gente, com os professores. Então eles estão dançando mais tempo, eles vão desenvolver mais rápido. Estão indo para o lado mais da performance, né? Isso. Mas o que eu aconselho também é, desde cedo, não ligue de fazer a mesma aula 50 vezes. Porque a maioria fala assim, tá, mas eu vou fazer essa aula de base pela 56ª vez. Eu falo, vai, você vai aprender uma coisa nova agora se você abrir seu olhar para isso. Tudo depende do olho que você vai ter quando você entrar em sala de aula. E começar a perceber também como é que o professor fala. Uhum. Então, por que ele fala nesse sentido, dessa ordem? Por que ele fala isso e não fala isso? Então, conforme você vai fazendo as aulas, você vai percebendo mais isso. Então, você precisa saber isso desde o começo. Porque a gente não tem um processo de formação de professores assim, específico. Então, essa parte de didática, metodologia, então a forma de você usar, não tem isso. Então você precisa abrir seus olhos para isso. Eu criei um curso de oratória para professores de dança de salão, fui justamente pensando nisso. Eu vi isso aí, ia te perguntar também sobre. Como que você aborda seu aluno? Como você usa? Por que você fala isso? Por que você fala isso? Você está prestando atenção no que seu aluno está falando? O corpo dele está dizendo muitas coisas. Como o seu corpo está se portando ali em sala de aula? Se o aluno, o cara que quer se profissionalizar, entra e já tem esse olhar desde o começo... E no começo eu falo assim, ó, não tenha muitos mestres, tenha um mestre no começo que vai te direcionar, porque é arte, não é? Cada um vai falar a mesma coisa de formas diferentes. Pode ficar muito perdido também. Né? Pode confundir. Então tem uma base, um início com uma pessoa. Ou, por exemplo, lá na escola são várias pessoas, mas todo mundo fala a mesma linguagem. Depois disso, aí começa a sair. Saia. Eu não ligo do aluno fazer aula na minha escola e em outras escolas. Isso aí, para mim, ele vai crescer. Isso é importante. Assim, eu não recomendo no começo ele fazer isso, porque vai confundir ele. Mas depois de um ano, 2 anos, ele já domina mais aquele ritmo, precisa fazer aula com pessoas diferentes. Sim. É por isso que... Vamos voltar para o Jaime Arocha. Assim. Por isso que eu já trouxe o Jaime Arocha para Sorocaba 5 vezes. E trago sempre vários profissionais para que os alunos tenham contato com essas pessoas e percebam as coisas sendo faladas, a mesma coisa, de formas totalmente diferentes. E você coloca no seu corpo e vê que aquilo serve para você ou não. Isso. É engraçado. Então, falei sobre o César, né, Maciel. Ele é professor de samba lá da escola. A formação dele foi comigo. Mas agora, se o pessoal vê ele dançando, se o pessoal vê ele em sala de aula, nunca vai remeter a mim. Nunca vai falar, cara, não, você é igual o Du dando aula. Você dança igual o Du. Não. E eu falo, que bom que é assim. Porque ele conheceu também outras pessoas na jornada dele, né? Mas ele é autêntico. Isso. Ele é ele. Ele não veio, ele não quis me imitar. Ele foi criado ali sendo ele. Nunca mudou isso. Isso é legal da questão que você falou, que de conhecer outras pessoas, de não proibir seus alunos de fazer aula com outras pessoas, tanto que o César é um exemplo disso. Já saiu muito para fora, formou com você, saiu para fora e está há muitos anos lá na sua escola dando aula lá. Sim. Né?
E é uma grande referência. César Maciel é uma grande referência, pessoal, para a galera aqui do interior, principalmente em relação a samba, né? Samba de gafieira. Então, assim, dicas valiosíssimas para quem está começando agora e quer trabalhar com a dança. Quer acrescentar mais alguma coisa nessa questão? Só o resumo. Respeite o processo e aproveite a jornada com atenção. E vai te fazer um grande professor. Top. E a segunda pergunta, não, acho que já fiz. Essa já foi a segunda. Vamos lá, a próxima pergunta. Para não confundir. Como que você vê o mercado da dança de salão? Você acha que o mercado, assim, crescendo? Tá. Mas você acha que o mercado ele tá muito prostituído também? Falando assim, quando eu falo prostituído, falando em relação a professores, em relação a personal, eu falo de personal porque eu faço muito personal também. Acredito que você já fez também, não sei. Já fiz. Então, assim, como que você vê o mercado da dança hoje? Cara, o mercado da dança hoje, pós-pandemia. Então a gente tem aí o caminho que estava seguindo, que é um caminho da especificidade. A galera dança só samba, a galera dança só bachata, a galera só dança zouk. Esse caminho me deixa triste, porque é uma quantidade pequena que dança. Se a gente divide, fica menor ainda. Então, antigamente era dança de salão. Isso é dessa época também. Tanto que você... Dança de salão. Né, um exemplo, quando eu comecei a vir para Sorocaba, você fazia Unidos, né? Unidos pela dança. E lotava. E era dança de salão, né? E eu sempre fui da dança de salão, sempre gostei. Na verdade, eu acho um pouco chato quando eu saio assim para um lugar que toca um ritmo só. Até vou, às vezes, para curtir também, igual a gente vai no forró. Mas eu acho um pouco chato também. E é interessante você falar disso, porque às vezes o cara domina aquele estilo, aquele ritmo ali específico, só que daí o cara sai para algum outro lugar dançar de salão, ele fica sentado porque ele não sabe dançar os outros ritmos, aí tem vergonha, né? Então isso eu concordo com você também. E você fica triste com isso porque você fala que precisam de mais pessoas que dancem. Cara, a gente precisa de baile de dança de salão. Baile de dança de salão. Onde a pessoa dança tudo. Claro, você vai ter o ritmo que você gosta mais, você vai estudar mais, você vai dançar mais. Sim. Mas é legal porque onde você tá, você vai curtir de tudo. Então, em 2016, eu decidi reunir todos os professores de dança de Sorocaba para fazer um congresso gratuito. Qual que é o objetivo? A gente aumentar a quantidade de pessoas que dançavam aqui em Sorocaba. Qual a minha justificativa para todos os professores? Fiz uma conta básica, de cabeça, né? Então, assim, Sorocaba tem 700 mil habitantes, a minha escola tem tantos alunos, eu calculo mais ou menos o que nas outras escolas, temos 700 alunos matriculados fazendo aula. Isso dá 0,1% da população. Cara, 0,1% da população. É lógico que a dança de salão nunca vai alcançar um patamar tão alto. Já foi, antigamente todo mundo dançava, né? Então nossos avós, bisavós provavelmente se conheceram na dança, era muito normal, mas hoje em dia não. 0,1%. Cara, e se a gente tentar chegar em 0,5%, se a gente tentar chegar em 1%? Se chegasse em 1%, são 7 mil alunos. 7 mil alunos não cabem na minha escola. Não cabem em todas as escolas que tem aberto em Sorocaba. Eu preciso aumentar essa quantidade. Por isso a demanda. Eu preciso criar mais professores para suprir essa necessidade que vai chegar lá na frente. Hoje em dia, pós-pandemia, acredito eu que baixou esse número. Então já não é mais 0,1%, é 0,0 alguma coisa. Eu acredito que a gente não tenha mais em todas as escolas 700 alunos matriculados, tanto que até diminuiu a quantidade de escolas. Isso é muito triste, cara. Todo ano eu gosto de colocar metas. Quais as minhas metas para esse ano? 2023 eu me mantive quase que igual antes da pandemia. Fazendo os eventos, criando coisas. 2024 eu falei, eu vou desacelerar. Vou parar de fazer coisas para quem já dança. Eu vou começar a fazer coisas para quem não dança. Então, meu objetivo em 2024 foi tirar o pé, assim, ó. Gente, a galera que já dança, eles têm as coisinhas deles para eles fazerem. Não vai ter sempre o a mais que eu coloquei, que eu fazia. Mas eles têm as coisas deles. Mas essa galera, como que eu vou trazer mais gente para começar a dançar? Pra gente chegar pelo menos o que era antes. Só que aumentou a quantidade de especificidade. Baile de zouk, baile de forró, baile de samba. Cara, 1%, se a gente fosse antigamente, 700 pessoas não dançavam todos os ritmos. Então você fazia um evento, Unidos pela Dança, era um baile que já chegou em 600 pessoas, 650 pessoas foi o recorde. Se a gente fizer um baile de zouk, tá dando 30, 40 pessoas.
Por quê? Porque é nicho, tá nichado. Tá nichado e tá separando, né? Tá separando. Então, se a gente se unisse, mais pessoas dançando ali, no mesmo ambiente, mais se divertindo, mais gente atrai mais gente. Isso. E faz com que o negócio cresça de novo. Eu sou DJ, né? Como você comentou, sou DJ de dança de salão, então já tive a honra também de tocar no Baila Costão, já tive a honra de tocar no Dança na Borda, então já toquei nos 2 eventos maiores do Brasil. Cara, eu sou um DJ de dança de salão. Toquei no baile do Zé do Lago, que também é o maior evento, né, a maior festa de dança de salão do Brasil. Cara, o evento tinha 1.500 pessoas também. Eu sou DJ de dança de salão. Eu não vou puxar para um ritmo. Ah, mas eu gosto de bolero. Cara, eu vou tocar bolero da mesma quantidade que eu vou tocar os outros ritmos. Se eu tô tocando 3 forró, vou tocar 3 boleros e assim vai. Ah, eu gosto de bolero mais lyrical, como eu comentei. Não, cara, mas no baile, se eu colocar lyrical, os alunos mais novos não sabem como dançar. Eu vou tocar bolero mais tradicional. Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas eu falo, eu sempre vou defender a dança de salão. Eu fui convidado uma vez pela Camila e pelo Ricardo para fazer parte de uma promoção, divulgar o samba de gafieira no estado de São Paulo. Cara, eu falei, não. Primeiro que nem é meu ritmo preferido. Falei, cara, não. Se você falasse pra mim, ó, vamos aumentar, vamos fazer uma divulgação em cima da dança de salão, tô dentro. Porque eu não quero que venham pessoas na minha escola só procurando um ritmo específico. Quero que conheçam, até para conhecer mesmo, né? Porque eu vejo muito isso acontecer no sertanejo universitário, né? O pessoal vai procurar muito sertanejo universitário por conta de balada. E aí, pode ser que isso seja bom, porque às vezes a pessoa entra na escola e acaba conhecendo outros ritmos, mas na maioria das vezes não é assim. Aí a maioria das vezes o pessoal faz baile de sertanejo, só dá aula de sertanejo, não incentiva o aluno a conhecer os outros ritmos. Então eu acho que em vez de unir, separa. Então, cara, todo mundo precisava voltar. Quem é profissional da dança precisava voltar um pouquinho, cuidar um pouquinho de quem está entrando. Por exemplo, os meus bailes lá na escola, sem muito esforço, eu tinha 90 pagantes nos meus bailes mensais. Hoje em dia eu tenho 50 pagantes. Então você fala, cara, sem esforço 90 pagantes, agora com esforço 50. A galera que pós-pandemia não tá saindo muito para dançar. Agora tá crescendo de novo, porque de novo, vamos lá, na base, fazendo a galera acostumar. Gente, faz aula, faz por esporte, por diversão, mas vamos treinar um pouquinho, vamos pro baile para se divertir. Você quer acelerar a tua dança, você precisa fazer aula e precisa ir pro baile. Isso. E é legal que, falando nisso assim, é difícil você fazer coisas para quem já dança. Além do pessoal, lógico, o pessoal já tem um pouco mais de consciência, mas o pessoal, era o pessoal que era para consumir todos os tipos de dança, é o pessoal que consome menos. E hoje eu tenho essa consciência também, tanto que eu faço coisas hoje para quem também não é da dança, tentando trazer. O mais pequeno que eu seja, um exemplo, esse podcast, eu quero que pessoas que não sejam da dança assistam, né? Porque, além disso, tem a questão das pessoas não conhecerem, ter a falta de informação, não saber que é um lugar muito legal, além de ter a dança, é um lugar muito sociável, assim, ambiente muito familiar. Sim. Então, às vezes, a pessoa não tem onde ir, não tem o que fazer. Então, tem os clubes, tem os associados. Então, não é só a dança, você vai criando um ecossistema, né, legal ali para as pessoas. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu fiz 2 bailes só, eu fiz um, inclusive já era ritmizando, fiz um na minha cidade, sou de Itu, na época eu fiz num barzinho, mas era de dança de salão. Convidei algumas pessoas na época para se apresentar. Fiz no Urca lá, com banda, né? Não foi com DJ, mas foi com banda de dança de salão. E eu gosto muito do público também da melhor idade, da terceira idade, que eu vejo que muitos lugares, muitas escolas acabam se esquivando um pouco desse público, que é um público que consome muito dança de salão, né? E eu acho que esse público tem que voltar a frequentar os lugares, voltar a frequentar as escolas. E o pessoal também que é da dança de salão, o pessoal que são desses ritmos que estão nichados aí, o pessoal conhecer um pouco mais da cultura também da dança de salão e conhecer esses ambientes, né? Os professores, eu sei que você já faz muito isso, mas os professores levar os seus alunos para dançar nos bailes, para conhecer os bailes tradicionais, como que começou, a essência mesmo, né, da dança. Acho que falta um pouco disso. Cara, outra coisa, quer dançar bem? Eu falo que é uma coisa que é muito engraçada.
Quando você vai para um baile de dança de salão tradicional, a maioria das pessoas lá, já terceira idade, nunca fizeram aula. E você olha a cara delas dançando, elas estão se divertindo. Cara, é muito gostoso assistir. Ah, mas eles só fazem 2 para lá, 2 para cá. Mas eles estão se divertindo horrores, cara. E aí você vai, vamos lá para a escola. Quando a gente vai para a escola, a gente precisa passar por um processo pedagógico, metodológico. Então Então você está lá racionalizando algo que não é dança, não é arte, algo que é emocional. A gente está racionalizando, porque o aluno passa num processo de aprenda. Aí o aluno vai dançar, ele está lá todo concentrado, que passo que eu fiz, que passo que eu não fiz, o que eu vou fazer agora? Todo preocupado. Nossa, eu preciso mostrar serviço aqui. Estou dançando com alguém que é melhor que eu. Preciso mostrar tudo que eu sei. Esse ritmo eu não vou dançar porque eu não sei dançar muito bem. E é frio. É frio. Faz movimentos mais bonitos que o outro, mas é frio. Qual que é o melhor dos mundos, cara? É você se divertir como uma pessoa que está lá e nunca fez aula, só faz 2 para cá e se diverte a noite inteira. Com as ferramentas que tem de quem faz aula. Isso. Então esse é o melhor dos mundos. Então você precisa conhecer esses mundos. Você precisa estar nos dois para que você extraia o melhor dos dois. Isso. Deixe de ser só acadêmico e passe a se divertir dançando. Isso vai transformar a sua dança absurdo. E se conectar com o seu parceiro ali na hora que você está dançando, porque às vezes você sabe muito e você pega uma pessoa que não sabe nada, que está começando. E aí eu percebo muito isso, né? Às vezes a pessoa não tira essa que não sabe nada porque ela não faz aula, deixa de dançar. E aí deixa de curtir, deixa de aproveitar. E é muito legal essa conexão. E eu acho que é muito importante a gente falar também, se você sabe mais que alguma outra pessoa, que a pessoa que você vai dançar, dance do jeito da outra pessoa. Não tente forçar a pessoa a dançar do seu jeito, né? Eu acho que isso você deve perceber bastante. Principalmente falando de personal. Eu vejo muito free dance nos bailes e personal que às vezes dança mais e quer forçar aquela dama ali que tá com ele a dançar o que ele sabe. Ele só vai se cansar mais. Isso é um grande erro e a pessoa fica frustrada, a pessoa fica chateada. Olha, uma das melhores danças, eu sempre pergunto para as pessoas assim, então fica pra galera que tá assistindo aí. Quais foram suas 5 melhores danças inesquecíveis? Assim, ó, essa eu lembro delas. E quais foram as 5 melhores pessoas com quem você já dançou? Nem sempre tá conectado. Verdade. Uma das danças inesquecíveis minhas, eu não lembro o nome da pessoa, foi lá no Baila Costão. Eu tava dançando, uma senhora, que delícia dançar com ela. A gente tava lá sorridente, se divertindo, não sei o quê. Aí às vezes eu testava alguma coisinha, não dava certo, mas a gente parou, cara, que delícia de dança. Aí no meio disso eu perguntei, e aí, faz quanto tempo que você dança? Eu falei, não danço. Não dança? Como assim? Você nunca fez aula? Não, nunca fiz aula. Eu falei, que legal, você tá no Baila Costão, nunca fez aula. Não, mas é que eu vim acompanhar uma amiga minha que veio pra cá, vim com ela. Eu falei, cara, que delícia dançar com você, então nunca mais pare de dançar. Então eu lembro até hoje, se tornou inesquecível, uma pessoa que eu dancei que nunca dançou na vida. E nunca fez aula. E é um aprendizado pra gente do caramba, né? Aí você fala, lógico, façam aulas, não parem de fazer aulas, mas às vezes você precisa relaxar. Fala, precisa desligar o racional de o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, pra você se divertir. Às vezes a gente esquece isso, porque a gente fica pensando, que passo que vai fazer? Fica no... Não falo piloto automático, mas a gente fica ali voltado a passo, a gente não vive de passo, né? A gente tem que aprender a aproveitar mais as pessoas que estão na dança. E por último, assim... Por último não, né? Eu tenho mais uma pergunta. Tenho mais 2 perguntas. O que você acha, assim, do aprendizado online? Você consome muito? Você tem curso online? O que você acha? Eu sei que... O que eu acredito do aprendizado online? Eu acho que o aprendizado online nunca... A gente deve deixar o físico ali, uma escola, para aprender online. Isso é a minha opinião. Mas eu acho que online agrega muito. O que você acha sobre isso? Na pandemia eu gravei 4 cursos. Forró, bolero, tango. Eu era muito resistente para gravar, porque eu acreditava que eu não conseguiria passar a minha essência por vídeo. Quando eu entendi como passar, aí eu gravei os cursos, aproveitei a pandemia que estava tudo parado e gravei os cursos lá. E o 4º curso é um curso de musicalidade. O curso de musicalidade, cara, eu acredito que fazer ele em casa é até melhor, porque você consegue passar pelo processo e esse processo é solo.
Quando você é sozinho para fazer um curso online, fica um pouco limitado. Você aprende tudo, dá para aprender tranquilamente. Você tem que aplicar. Mas você fica um pouco limitado. Uhum. Como um complemento de uma aula presencial, eu acho que vale mais. Só que daí a gente tem que pensar naquelas cidades que são pequenas, que não tem ninguém que dance lá. Uhum. Ah, mas por que eu vou consumir a dança? Porque tem um monte de evento por aí que você pode viajar, como Baila Postão, Dança na Bode e outros específicos, que você pode ir curtir. Então, não vou dançar porque ninguém na minha cidade dança? Não, de repente você pode começar esse movimento. Então é válido, eu acho muito válido, até mesmo que você pode reassistir, voltar, o que esse professor falou, como ele falou, como está o pé, fazer devagar, acompanhar. Mas eu acho que nada tira o presencial ainda. Sim. Ainda. Não, mas eu acho que o presencial sempre vai ser fundamental, porque falando de dança de salão é um dança 2, só que eu acho que o online a gente pelo menos agrega muito para mim, e eu acho que no mundo que a gente vive hoje, tanta tecnologia, né? Eu não sei se você já viu esses dias o pessoal usando aquele óculos, o Apple Vision, passou alguns vídeos, até brinquei com o William esse dia, falei, William, você já pensou que louco, cara, se um dia esse negócio pegar e a gente conseguir dar uma aula de dança, a pessoa coloca esse óculos, entra numa sala de aula através desse óculos, tem, de repente, sei lá, viajando um holograma de uma outra pessoa que também está logada online em outro lugar e elas conseguem fazer aula junto. Então, assim, é muito louco de pensar, mas não está muito longe de acontecer. Isso vai chegar, com certeza vai chegar. Eu sou muito antenado em tecnologia, gosto muito de tecnologia, acompanho sempre tudo que está saindo. Mas é isso, cara. Eu acho que é um processo que ainda muito lento, precisa do presencial. Isso. E por último, assim, qual que é o seu grande sonho, assim, dentro da dança de salão? Eu sei que você já galgou, já conquistou muitas coisas, só que a gente sempre quer mais, né? E pensando em você como um empreendedor e tudo mais, o que é o seu grande sonho hoje, assim? Sei lá, pode ser no futuro, ou pode ser no presente. Eu falo que a dança, ela não é uma terapia, mas ela é terapêutica. É por isso que eu fui estudar psicologia positiva, coaching e 500 outros cursos de imersão. Que eu fui estudar para mim, mas sempre trago aplicação na dança. Um dos meus sonhos e o meu objetivo real, que é agora, então o meu sonho em andamento, é que as minhas aulas ou a escola, ela não é um lugar onde você aprende a dançar como um fim. Eu entro para aprender a dançar. É um meio. E esse meio vai transformar a sua vida de uma maneira absurda. Por isso que a gente colhe tantos depoimentos lá. Então a dança, ela pode ser um fim para a grande maioria e é tratado como um fim pelas grandes escolas. Mas para mim a dança é um meio para que a gente tenha uma qualidade de vida maior. Pensando nisso, quanto mais pessoas dançando, melhor vai ser isso, melhor vai ser o cenário. Então, como uma forma da gente melhorar o mundo, é a gente trazer mais pessoas para a dança. Isso é quase que minha utopia e é o que eu busco para a minha vida em caminhos para que eu chegue nisso. No meu caminho profissional, eu acredito que eu consegui, o ano passado, alcançar o máximo, minha visão máxima, que era dar aula no congresso de bolero específico e no maior do Brasil, que é o Senhor Bolero. Então, isso como profissional eu consegui alcançar. Estou indo para o Rio agora em maio de novo para dar aula no congresso Mais Que Bolero. Pelo segundo ano, o evento começou ano passado. Então, acredito que esse caminho eu já consegui. Eu gosto muito das minhas aulas, de como eu trato minhas aulas. Então, como objetivo profissional, é isso, está alcançado. Claro, se eu conseguir agora alcançar o cenário mundial, isso é ótimo. Mas a gente não tem bolero fora do Brasil, né? O bolero fora do Brasil é ritmo romântico que se dança abraçado, como a gente dançava antigamente, de balancinho só. Mas quiçá um dia alcance, então gostaria de estar lá também. Então isso com um objetivo mais alto aí. Legal. Mas se eu só conseguir trazer mais pessoas para a dança, que chegar daquele 1%, a gente comentou, que basicamente isso é em todos os lugares, todas as cidades é mais ou menos isso. Se a gente chegar em 2%, ou 1% da população... De 1 em 1%... Cara, tô feliz. Não, a gente não vai passar mais do que 5%. Não adianta, é uma meta muito alta. Você pega a quantidade de pessoas que jogam vôlei, quantidade de pessoas... Eu ainda preciso achar essa estatística. Quantidade de pessoas no Brasil que jogam futebol, porque é o país do futebol.
sei lá, a gente não vai chegar em 30%, talvez 40%, acho que exagerando muito. Então, se a dança de salão, no extremo, chegar em 5%, seria muito alto. Mas a gente precisa chegar lá. Não só para ver as pessoas dançando, mas porque isso vai melhorar. O que a dança de salão ensina? A dança de salão ensina respeito. Ensina você a ter empatia pelo próximo. A gente vai dançar com alguém, cara, eu tenho que fazer com que aqueles 3 minutos seja muito especial para aquela pessoa. Verdade. Cuidar e desafiar. Vamos lá de novo. Eu preciso fazer com que eu me divirta também durante esse processo. E vou me divertir cuidando da outra pessoa, desafiando a outra pessoa. Então é o meu objetivo principal, assim, hoje. Sensacional. Pessoal, estamos aqui finalizando o nosso podcast, a conversa incrível com o Eduardo Carriel. Para você que está chegando agora aí, pegando no finalzinho, ou está pulando o vídeo aí, pesquisem aí Eduardo Carriel. É um professor muito renomado, tanto aqui no nosso interior, agora a nível Brasil. E para finalizar, Du, quero que você deixe aí suas redes sociais, rede social da escola. Para você que é de Sorocaba, da região aqui, é uma escola que vale muito a pena você procurar, porque ali você tem... você realmente é abraçado, né, pelo Eduardo, pela equipe do Eduardo, e vale muito a pena fazer aula lá se o seu objetivo é dançar ou apenas também socializar. Então vale muito a pena. Du, fala aí um pouco das suas redes sociais. Primeiro agradecer o convite, né? Imagina, muito especial estar aqui. Tá aberto. Parabéns pela iniciativa. Eu espero que isso cresça e que possa alcançar níveis muito altos. É um desafio, hein? Eu desafio todos vocês aí que trabalham com dança de salão, desafio o Du também montar lá um podcast na escola dele. Cara, e olha, parte do meu sonho, esse cara tá ajudando a realizar, tá vendo? Isso aqui ajuda a difundir a dança. É muito legal a gente ouvir de todos os lados, então tem gente que vai falar mais sobre a dança, eu gosto muito desse lado do empreendedorismo. E, cara, vai despertar a vontade, como você falou, de outras pessoas que não dançam assistir isso aqui e ter vontade de dançar e que sim seja. Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Vamos lá, minhas redes sociais, Du Carriel. Então, @DuCarriel, você vai me achar. A escola se chama Núcleo de Dança Eduardo Carriel, então é NDEC, Núcleo de Dança Eduardo Carriel, tudo NDEC, Danca. Então você vai achar lá também a escola. No DEC, né? A gente costuma falar que é NDEC. NDEC. Por um tempo, eu estou tentando tirar a associação de a escola do Carriel, a escola do Eduardo. Não, é NDEC. Por que é NDEC? É a escola NDEC, porque não sou só eu que dou aula lá. Agora já pegou, Du, não adianta agora. O pessoal vai falar, mas aos poucos eu vou dissociando. Então antes a comunicação, as redes eram tudo Eduardo Carriel. Eu tirei, agora é NDEC Danca, né? Para todo mundo achar e já dissociar um pouquinho do meu nome. Não que eu não goste, eu gosto que a escola chame meu nome. Mas é para que a gente valide que a escola não sou só eu ali. Tem toda uma equipe. E essa é a minha ideia. A ideia é que você chegue lá, e independente de quem está dando aula, eu coloquei outro professor para dar aula no meu lugar para vir para cá. Que dê aula no mesmo nível, que seja tão bom, tão acolhedor e tão perfeito quanto. Show de bola. Du, obrigado pela presença mais uma vez. Tá convidado para você vir quando você quiser aqui. O dia que também você quiser vir aqui usar a estrutura, sei lá, porque você precisar, a porta está aberta também. Pessoal, é isso. Então, para finalizar aí, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, compartilhe com 3 amigos aí. E é isso. Obrigado. Falou, tamo junto. Valeu, gente. Até mais. Aí, Du. Top. Valeu, foi top, hein? Porra.